De volta o nosso Mundo da Criança, sempre em nome de Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo. Hoje a gente está falando de um assunto aqui muito interessante e muito preocupante. E triste, é verdade. Por quê? É um assunto que fala sobre armas, sobre o resultado das armas em relação às nossas crianças. De 0 até 19 anos, mais de 145 mil nos últimos 20 anos morreram, o que, traduzindo no dia a dia, em cada uma hora, cada 60 minutos, morre um é vítima, seja por homicídio, por suicídio, seja acidental ou proposital. A verdade é que uma vida é ceifada por conta de armas de fogo. E a gente quer discutir um pouco esse assunto, até porque a gente está vivendo aí, né, já uma discussão nesse sentido. O atual governo tem essa bandeira como uma certa prioridade, né? Até foi a plataforma de governo, de palanque, de campanha. Então, realmente, isso deve ser discutido. E, claro, a sociedade precisa refletir, né? Não vou dizer aqui que precisa ir contra ou a favor, né? Mas tem que refletir o assunto e tem que ver, assim, para que serve a arma no meu dia a dia? Será que é para isso, para fomentar isso? Se for, né, eu já tenho uma opinião formada. E nós estamos falando, para o telespectador, nós estamos falando de um artigo da Sociedade Brasileira de Pediatria, que, preocupada com um levantamento que a própria Sociedade Brasileira de Pediatria fez em relação à relação entre mortes de crianças e adolescentes menores de 20 anos, de 0 até 20 anos, em decorrência do uso de arma de fogo. Então, nós estamos lendo um artigo e nós estamos apenas mostrando a você, telespectador, para dar um argumento a mais. Sim. Em relação ao porte de armas. Eu devo ter isso na minha casa ou não devo ter isso na minha casa? Eu devo fazer uma defesa deste assunto? Devo ser indiferente ou devo ser contra? Em relação às crianças, eu acho assim, é muito importante que a gente pense muito bem, porque uma criança que vai a óbito ou vai por um ferimento de arma de fogo é muito triste, né? Muito triste. E essas coisas assim... Vai contra a ordem natural das coisas, né? Sim, claro. Toda vez que há um potencial de risco para uma criança, isso inverte a natureza. Pai enterrar filho não é uma condição assim normal. O normal é o contrário, né? Então, a gente está lendo esse artigo e ainda a gente está no artigo que fala que os números desse que nós mostramos, 140 mil crianças e adolescentes morreram nos últimos 20 anos em decorrência de armas de fogo. Então, a sociedade diz o seguinte, que os números fazem parte de um levantamento elaborado pela Sociedade Brasileira de Pediatria com o objetivo de ajudar a entender esse problema que atinge proporções endêmicas, proporções muito graves e com implicações nos indicadores de saúde pública. Então você vê, Marquê, esse assunto de você estar armado, de você ter em casa ou não, de criança morrer em decorrência do uso de arma de fogo, é um assunto de saúde pública. Porque, como nós estávamos vendo, Marcos, o menino acidentado, ele vai para o hospital. Pois é. Né? E o hospital é o Estado. Né? O Estado vai gastar muito com o tratamento, com a cirurgia, com as coisas que possam estar envolvendo os riscos de morte de uma criança que levou um tiro. Então, é um problema assim, você não vai ter despesa se a criança ou o adolescente morrer ali no local do tiro. Mas se ele for para o hospital, ele vai ser muito caro. Né? Mas, e sem falar também, no outro ponto que é muito frequente, é bom a gente observar, morre no local, um exemplo, né? Teoricamente o Estado não teria gasto. Não, lê do engano, porque nós temos umas sequelas emocionais na família que geram custos também para o Estado. Porque é pai que deprime, que para de trabalhar, para de produzir, mãe, enfim, desestabiliza. O que nós estamos querendo que você pense assim, o assunto está em pauta e quando nós, então como pediatras, a gente começa a olhar para a criança e olhar para a criança, nós estamos olhando para o seu filho, para o meu filho,
para o vizinho, aquele que nos procura, o hospital que nós frequentamos, que nós trabalhamos. E confesso que esse artigo não é antigo, ele é agora do dia 20 de março, agora, 10 dias atrás. Então, esse é uma publicação da Sociedade Brasileira de Pediatria que está como que dizendo assim, ó, vocês precisam pensar nas crianças, também nas crianças, em relação à liberação, ao uso de arma de fogo. Mas vamos passar o seguinte, já está na tela aí, e aí esse trabalho diz assim, segundo o levantamento da entidade da Sociedade Brasileira de Pediatria, que considerou os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade Infantil, veja bem, do Ministério da Saúde, quer dizer, foram lá buscar no Ministério da Saúde. Marco, em 2016, ano mais recente disponível, foram registrados 9.517 óbitos. 2016, 9.500 óbitos. Tá? O número é praticamente o dobro do identificado há 20 anos, 4.846. Então, isso quer dizer que é uma crescente absurda. Uma crescente absurda. Né? É uma coisa assim, está morrendo mais crianças à medida que o tempo está passando. E aí a gente fica assim... Começar uma contagem de hoje para os próximos 20 anos... Em 1997, 4.800 casos. Em 2016, 9.500, o dobro. Isso quer dizer o quê? Se a gente começar uma contagem daqui para os próximos 20 anos e nada for feito, e aliás, pior, né? Se liberar, a gente vai ter um número, no mínimo, o dobro. Não. No mínimo. Fica uma situação assim, isso que a gente quer dividir com você que é pai. Aí vai morrer uma a cada meia hora. Esse número, nos últimos 20 anos, o Marco está dizendo isso porque a Sociedade Brasileira de Pediatria está dizendo, ó, está morrendo por arma de fogo. 1 por hora. 1 por hora. Gente, é para a gente pensar. Isso realmente é uma coisa... Me chocou esse número, sabe, Marcos? Porque eu jamais imaginei que o revólver estivesse fazendo esse estrago. Pois é, eu também. Nas crianças. Porque quando a gente olha assim, não, houve um tiroteio não sei aonde e tal, você está sempre olhando, parece que as imagens são da pessoa adulta, né? Agora, quando você vê assim, olha, as crianças estão no meio desse tiroteio, não é isso? Pois é. As crianças estão no meio desse tiroteio. E aí a gente vai e fica assim muito triste com o que aconteceu na escola de Suzano. Um revólver. Um revólver. Né? Só ali, né? Imagine a condição emocional daquela situação, daquelas famílias, de tudo que envolveu aquilo. Então, é uma coisa assim, muito marcante. Agora, a gente pode dizer assim, ó, aquilo chocou muito, meu querido. A cada hora está acontecendo uma dessas. Pois é, ali acumulou, né? Foram 8 ou 9 vídeos, 8 vídeos. Quer dizer, foi o que aconteceria em 8 horas, aconteceu em 10 minutos. Em 10 minutos aconteceu aquilo, mas em 8 horas... Você teria o mesmo resultado. A mesma tragédia, né? Tipo... Não somos... Talvez até... O trabalho não é meu e do Marcos. O trabalho é da Sociedade Brasileira de Pediatria, que está dizendo assim, ó, a cada 60 minutos morre uma criança em decorrência de arma de fogo. O que é isso, gente? É muita coisa. É um trabalho que a gente considera a Sociedade Brasileira de Pediatria uma entidade muito séria. Isso é levantamento do Ministério da Saúde. E aí coloca os números assim, olha, em 1997, 4.800 crianças morreram em decorrência de arma de fogo. Em 2016, 9.500. Dobrou. O que vai acontecer nos anos seguintes? A gente não sabe, mas exatamente nós estamos aqui para fazer você, família, papai, mamãe, professores, entidades, os vovôs e as vovós, pensarem no assunto, né? Pensarem. Rapidinho intervalo, a gente volta na sequência para refletir mais sobre esse assunto aqui no Mundo da Criança de hoje, sempre em nome de Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda, com o melhor da moda infanto-juvenil e Colégio Criativo de Marília. Não sai daí não, até já.